Deus, ele deu, ele doou, ele se deu, né? E Jesus é o próprio Deus encarnado, se fez homem. E ele veio à terra, ele veio para o nosso meio, o próprio Deus se fez de homem. Isso já demonstra para mim que a natureza de Deus é de servir, meu irmão, porque Deus é Deus, ele não tinha obrigação nenhuma, né, de nos livrar, de nos salvar do pecado, da morte, da miséria, da pobreza e tudo, da enfermidade. Ele não tinha, mas ele de um ato próprio de generosidade dele, ele se fez homem na figura do Senhor Jesus, né, e veio à terra para entregar a própria vida, para se dar, para servir a gente. Então, isso é próprio da natureza de Deus, que você tem que entender isso. E o próprio Jesus, durante toda a sua caminhada, pode tirar o slide, tá? Durante toda a sua caminhada, durante todo o seu ministério, ele mesmo, ele falou que ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Ele mesmo sendo Senhor e Mestre, ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Mateus 20, 28 diz assim: e tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ele veio para fazer a vontade do Pai. Jesus e Deus eram um. Ele veio para justamente fazer a vontade de Deus. Em vários exemplos na palavra você vai ver nos evangelhos que Jesus, ele serviu aos pobres, ele multiplicou alimento, ele curou as pessoas, ele ensinou, ele pregou. Você vai ver em várias ocasiões que Jesus, ele serviu, gente. Ele serviu com humildade, com um coração entregue a fazer a vontade de Deus. Então, por isso que nós temos que servir, porque o nosso maior exemplo é Ele. Se você se diz cristão, se você se diz servo ou filho de Deus, você tem que ter esse entendimento de que você também tem que ser um servo, de que você também tem que servir. Tem uma ocasião na Bíblia, tem um trecho na Bíblia, João 13, no qual Jesus, antes de celebrar a Páscoa, ele se reúne com os discípulos e ele começa a lavar os pés dos discípulos. Tem até um momento ali que ele chega até Pedro e Pedro diz assim: não, Senhor, não quero que o Senhor me lave, porque o entendimento de Pedro era que, né, ele devia servir a Jesus, mas Jesus disse: não, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Ele fez: então se for assim, o Senhor lava até minhas mãos, minha cabeça, lava tudo. E aí Jesus, deixa eu abrir aqui, Jesus disse assim: olha, Pedro, não é isso, você não está entendendo o que eu estou fazendo agora. A partir do versículo 12, João 13, 12, ele diz assim: depois de ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que eu fiz? Né? Jesus começou a lavar o pé de todo mundo. Chegou na ocasião com Pedro ali, Pedro quis recusar, né? E Jesus disse: se eu não lavar teus pés, não tem parte nenhuma comigo, né? Jesus, ele disse: não, se for assim, me lava todo, né? Praticamente. E Jesus disse: não precisa lavar tudo, eu quero lavar os pés, porque era uma atitude, o que ele estava mostrando ali era uma atitude. E aí ele perguntou: vocês compreenderam o que eu fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e Mestre, vos laveis os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Amém? Vocês entenderam como Jesus agiu, como ele fez, e ele estava naquele momento deixando um exemplo, que era para os seus discípulos e que é para nós hoje do mesmo jeito.